Você acorda cedo. Às vezes nem é o despertador, é a cabeça mesmo que liga antes da hora. Já levanta meio tenso, pensando no que tem para fazer, no que ficou pendente, no que vai dar dor de cabeça hoje. O dia começa corrido e, quando você vê, já está no meio dele, tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. Trabalho, cobrança, prazo, mensagem que não para de chegar. Você resolve problema que nem era seu. Faz além do combinado. Segura coisa que ninguém quer segurar. No fim do dia, o corpo está cansado, a mente está frita e você tem aquela sensação estranha de dever cumprido misturada com frustração. Aí, você abre o aplicativo do banco, olha o saldo, olha as contas que ainda vêm e pensa, quase sem querer, não é possível. Porque você trabalhou pra caramba, se esforçou, não ficou parado, não ficou enrolando. E mesmo assim o dinheiro não acompanhou. A vida não ficou mais leve. O aperto continua ali, firme e forte. Se isso já passou pela sua cabeça, deixa eu ser bem claro com você. Você não tá louco. Trabalhar muito realmente não garante dinheiro. Nunca garantiu. Só venderam essa ideia como se fosse uma lei da vida. E antes que alguém torça o nariz, isso não é papo de quem não gosta de trabalhar. Quem sente isso na pele, geralmente, é quem mais trabalha. Gente que chega cedo, sai tarde, aceita demanda extra, segura rojão, faz o possível. E o impossível para não falhar. Só que, no fim das contas, esforço sozinho não paga boleto. A gente cresce ouvindo que quem rala vence, que basta se dedicar, que o reconhecimento vem, que a recompensa aparece. Só que ninguém avisa que isso só funciona em alguns contextos muito específicos. Fora deles, trabalhar muito só te deixa cansado. Tem uma diferença enorme entre trabalhar muito e trabalhar em algo que cresce. E quase ninguém fala disso, porque tem trabalho que, não importa o quanto você se mate, o retorno é o mesmo. Você pode dar 80% ou 120%. O salário não muda. O reconhecimento é limitado. O crescimento é lento ou inexistente. E quanto mais você se dedica, mais aquilo vira obrigação. Aí você começa a confundir esforço com progresso. E não são a mesma coisa. Você começa a achar que, se está cansado, é porque está indo no caminho certo. Se está exausto, é porque está construindo algo. Se está sem tempo, é sinal de que está correndo atrás. Só que, quando você para olhar com calma, percebe que está correndo em círculos. E isso mexe com a cabeça, porque a gente associa valor pessoal com trabalho duro. Se você descansa, sente culpa. Se desacelera, parece que está ficando para trás. Se questiona, parece ingrato. Então você continua, aguenta mais um pouco, empurra com a barriga. Pensa que é só uma fase, só que a fase vira rotina. Vamos para uma cena bem comum. Você entrega mais do que pedem, resolve algo que não era sua função, fica além do horário. E no começo até rola um valeu, um elogio rápido. Aí você vê que aquilo vira padrão. Ninguém mais agradece, ninguém ajusta nada. Só esperam que você continue fazendo. E se um dia você não faz, parece que falhou. Isso não é reconhecimento, é exploração educada. E aqui entra uma verdade que incomoda bastante. Se trabalhar muito fosse o que garante dinheiro, gente cansada era rica. Mas não é isso que você vê por aí. O que define dinheiro não é suor, é posição. É onde você está jogando o jogo. É o tipo de problema que você resolve. É o quanto aquele problema vale para quem paga. Tem gente que trabalha menos horas, mas em algo que paga por impacto, decisão, risco ou especialização. E tem gente que trabalha o dia inteiro em tarefa que é fácil de substituir, fácil de repetir e difícil de valorizar. Isso não tem a ver com dignidade. Todo trabalho é digno. Mas nem todo trabalho gera dinheiro de forma proporcional ao esforço. E ninguém ensina isso cedo. Ensinaram você a ser responsável, pontual, dedicado. Isso é importante, claro. Mas pararam aí. Não ensinaram a pensar estrategicamente sobre onde colocar essa dedicação. Resultado? Muita gente dá o melhor de si em lugares que não devolvem quase nada. E ainda se sente mal por reclamar. Porque tem gente pior. E aí você engole. Vai levando. Se adapta. Porque parece que não tem muita escolha. Outro ponto que quase ninguém comenta é que trabalhar demais ocupa a cabeça inteira.
Você vive apagando incêndio, resolvendo o urgente, tentando sobreviver à semana, e não sobra espaço mental para pensar no longo prazo. Você não pensa porque não tem energia, não planeja porque está exausto, não muda porque está no limite. Trabalhar muito pode te manter ocupado demais para perceber que não está saindo do lugar. E aqui vem outra quebra de expectativa. Nem todo trabalho duro é admirável. Alguns são só mal pagos mesmo. Alguns existem porque alguém decidiu que seu tempo vale pouco. E quanto mais você aceita, mais isso se confirma. Isso não te diminui, mas precisa ser encarado. Tem gente que confunde estar ocupado com estar avançando. E no fim das contas, são coisas bem diferentes. Avançar, muitas vezes, dói menos do que ficar preso, só que exige parar, olhar e tomar decisão difícil. E decisão difícil dá medo. Você começa a pensar coisas que evitava. Se eu sair daqui, o que acontece? Se eu parar de aceitar tudo, eu perco espaço? Se eu desacelerar, eu quebro? E aí você prefere continuar cansado do que lidar com a incerteza, porque o cansaço já é conhecido. Outra cena comum: você acredita que, se aguentar mais um pouco, alguém vai perceber. Que se você provar seu valor, a recompensa vem. Que é questão de tempo. Às vezes vem, muitas vezes não, porque o sistema não premia automaticamente quem se esforça, premia quem se posiciona melhor. E posicionamento não é sobre ser folgado, é sobre entender como seu trabalho se transforma, ou não, em dinheiro. Aqui entra uma virada importante. Trabalhar muito não é o problema. O problema é trabalhar muito sem entender o jogo, sem saber quem ganha com o seu esforço, sem saber se existe crescimento real ou só manutenção, sem saber se aquilo aumenta seu valor ou só consome seu tempo. Quando você não entende isso, você aceita tudo, toda a carga, todo horário, toda a pressão, porque acha que está fazendo o certo. Só que o corpo começa a cobrar. O humor muda, a paciência some, o cansaço vira constante e o dinheiro continua curto. Não é coincidência. Tem também um lado social nisso tudo. Trabalhar muito é bem visto. Questionar isso, nem tanto. Se você diz que está cansado, todo mundo entende. Se você diz que quer ganhar mais trabalhando menos, parece errado, parece preguiça, parece ambição exagerada. Mas ninguém estranha alguém se matar de trabalhar por pouco retorno. Isso é normalizado, e isso diz muita coisa. A virada de consciência aqui não é largue tudo, nem trabalhe menos. É algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. É entender onde você coloca sua energia. Perguntas básicas que quase ninguém faz. Isso que eu faço cresce comigo ou sem mim? Se eu faltar, algo muda? Se eu parar, o dinheiro para. Quem define quanto isso vale? Existe alguma alavanca aqui ou é só troca direta de tempo por dinheiro? Porque dinheiro não segue esforço, segue alavanca. Alavanca é o que faz o mesmo movimento gerar mais resultado. Pode ser conhecimento específico, pode ser responsabilidade real, pode ser decisão, pode ser risco, pode ser algo que pouca gente sabe ou faz. Sem isso, você vende horas. E horas acabam. Isso não significa fazer loucura, nem pedir demissão amanhã, nem entrar em modinha. Significa parar de romantizar o cansaço e começar a respeitar seu tempo. Entender que trabalhar duro é digno sim, mas trabalhar duro no lugar errado custa caro. Em saúde, em energia, em anos de vida. Talvez você não precise trabalhar mais, talvez precise trabalhar melhor posicionado, com mais clareza, com mais intenção. Isso não acontece rápido, não é fácil, não é confortável. Mas começa quando você para de usar o cansaço como prova de valor e começa a usar a cabeça com mais estratégia. Sem discurso bonito, sem fórmula mágica, só realidade. Trabalhar muito não garante dinheiro. Entender o jogo muda completamente a forma como você joga. Curte, se inscreve e compartilha com alguém que também quer crescer 1% por dia.